Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá, aqui é o professor Álvaro Martim Guedes, da Unesp. Hoje eu gostaria de comentar duas coisas. A primeira é a aprovação pelo Congresso Nacional, finalmente, do orçamento para o ano de 2025. O valor total desse orçamento, que envolve o total das receitas e o total das despesas, segundo o site da Câmara dos Deputados, ficou em 5,8 trilhões de reais. Veja, é uma proporção bastante elevada de valores. Esse total está dividido na seguinte forma: 1,6 trilhões, desculpe, me corrigindo, 1,6 trilhão para o refinanciamento da dívida pública. Vou comentar isso. 166,5 bilhões de orçamento de investimento das estatais. 2,2 trilhões para todas as atividades da União e 1,9 trilhão para a Seguridade Social. Percebam os valores de grande magnitude, todos eles. O déficit previsto, o déficit primário, é zero na proposta orçamentária. Isso significa que todas as receitas irão cobrir todas as despesas que cabe à União, como cabe também a municípios, estados e o Distrito Federal, que envolve saúde, educação, segurança pública, preservação do meio ambiente, cultura e muitas outras atividades mais. É para isso que esses 2,2 trilhões serão utilizados. O 1,6 trilhão relativo à dívida pública, vai para o refinanciamento da dívida pública. Vou explicar isso. Cada vez que vencem os títulos da dívida pública, é necessário pagar por isso para quem comprou esses títulos, mas, ao mesmo tempo, é feita uma nova compra. E, às vezes, nesse processo, este valor entre a venda dos títulos e a compra imediata de outros é um valor maior. Chama-se isso rolagem da dívida. Também, me corrigindo, pode ser um valor menor, mas continua sendo uma rolagem da dívida. Então, mas a questão é normal, corriqueira, acontece em todos os bancos centrais do planeta, que estou pagando ao mesmo tempo em que tomo um novo empréstimo. Mas é interessante observar que cada vez que o Banco Central aumenta a taxa Selic, a taxa básica de juros, essa dívida aumenta no momento de fazer essa troca, essa rolagem, aumenta em 48 bilhões de reais para esse processo de compras. Estou simplificando isso, é uma questão mais complexa, mas basicamente as decisões do Banco Central tendem elas a endividar cada vez mais o Estado. Quanto mais aumenta a taxa de juros, mais o Estado fica endividado. Então a pergunta é, por que o BC, o Banco Central, não baixa os juros? Por um único motivo. Quanto mais altos os juros, mais eles cobrem a inflação. Se houver um crescimento inflacionário e a taxa de juros ultrapassar, os ganhos financeiros reais serão garantidos. Ocorre que essa distância entre a taxa de juros básica e a inflação no Brasil, essa distância está cada vez maior. Então, o que tem promovido de fato o Banco Central? Ele tem garantido que quem aplica dinheiro em fundos, CDBs, qualquer aplicação dessa natureza, está cada vez ganhando mais dinheiro. Para não ter dúvida disso, basta olhar os resultados financeiros do chamado mercado financeiro e os resultados dos bancos. Lucram cada vez mais. As notícias demonstram que o orçamento de 2025 ele busca equilibrar as contas públicas ao mesmo tempo que prioriza as áreas sociais, como saúde, educação, programas e outros nessa área. Por um lado, então, temos um Banco Central garantindo ganhos financeiros e, por outro lado, temos o Estado, a União, tentando equilibrar suas contas para que
os programas sociais que atingem principalmente a população de baixa renda estejam em dia, estejam funcionando. Esse é o primeiro comentário. Eu gostaria de fazer agora um segundo comentário com relação à cabeleireira Débora Rodrigues. Por que comentar? Porque está dando grande repercussão. Ela foi condenada, até o momento, ainda não está ratificada essa condenação, a 14 anos de prisão, e foi condenada não porque simplesmente escreveu uma frase num local público. Na realidade, ela vandalizou o patrimônio público, tombado. Seria a mesma coisa que alguém chegar no Museu do Louvre e fazer uma pichação em cima do quadro da Mona Lisa. Para nós, é o mesmo significado. E é interessante observar que ela não escreveu perdeu o mané. Ela escreveu perreu o mané, com 2 R's. Vejam as fotografias. Penso eu, talvez seja esse um neologismo qualquer, mas eu desconheço o significado dessa palavra, se é que existe algum. Mas é interessante observar que até a grafia falta para uma análise detalhada deste evento, no meu entender, triste, e de memória triste. Mas o importante é que ela não está sendo condenada por este ato, que por si só mereceria punição, não há dúvida. Mas ela está sendo também condenada por associação criminosa armada, que é uma participação em um grupo armado com a intenção de cometer crimes, que é o que todo aquele grupo de pessoas estava fazendo. Ela era mais uma naquele grupo. Está sendo condenada por abolição violenta do Estado democrático de direito, que é uma tentativa de derrubar o governo democraticamente eleito por meios violentos, o que, penso eu, vai contra qualquer regra de civilidade. Se eu discordo de um governo, tenho meios políticos para isso e o exercício democrático garante isso. E ela também está sendo processada por golpe de Estado, tentativa de tomar o poder do governo por meios ilegais. Soma-se a isso o dano qualificado, o dano ao patrimônio público com violência e ameaça grave, e a deterioração do patrimônio público tombado, dano a um bem cultural protegido por lei. Por que faço a junção desses 2 eventos? Porque vamos olhar na imprensa em geral e naquilo que repercute, principalmente nas redes sociais, que a taxa de juros no Brasil cresce porque há um descontrole das finanças públicas. Os dados mostram que, do ponto de vista do que o Estado tem que fazer entre arrecadar e prestar serviços, não há nenhum descontrole. Descontrole há quando o Banco Central aumenta a taxa de juros. Então, é o contrário do que se afirma. E que também a dita cabeleireira que está sendo processada teria cometido um ato de menor gravidade, menor periculosidade, e que outros delitos muito mais severos não têm o mesmo rigor de punição. Pelo contrário, o delito dela não é pequeno, não é de menor gravidade, é de alta gravidade. É bom a gente pensar nessas 2 questões para que as notícias que chegam para nós, antes de nós formarmos juízo, é obrigatório ver o contexto mais amplo para realmente entender o que está acontecendo. Parcimônia e inteligência. Assim poderemos avançar na nossa democracia. Aqui falou o professor Álvaro Martim Guedes. Direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato. Com Álvaro Martim Guedes.